gente, vamos lá. Doutor Emerson já tá por aí, bom dia, meu amigo. Já vamos começar. Dá um tempinho pro pessoal aí chegando aí, também no Facebook e aqui no Instagram. Bom dia, meu amigo. Vai me dando um retorno aí também do áudio, se tá ok. Se tá tudo certinho, estão me ouvindo bem aí. Face também, tudo certo. Legal, obrigado. Flavinha também já me deu o retorno lá no Face que tá ok. Aqui o meu amigo Emerson também já me deu um ok aqui também. Já vamos começar. Só preparar aqui pra gente já começar nossa meditação hoje. Vamos lá então. A Adri também chegando aí, bom dia, Adri. A gente vai seguindo hoje, né? Como a gente tem feito todos os domingos pela manhã, no nosso estudo aqui nesse livro, né? Catecismo Nova Cidade. A gente sempre tem mostrado aqui cada uma dos encontros que a gente tem feito. Hoje nós chegamos na pergunta 8, né? Então, essa pergunta que a gente vai meditar hoje é uma pergunta bem importante, e também a gente vai ver uma coisa legal, que a gente vai começar a falar um pouco mais dos 10 mandamentos, que é uma coisa, né, que a gente aprende às vezes quando está numa escola dominical ou enfim, quando é criança, coisas do tipo, né, e depois a gente vai acabando perdendo um pouco da noção disso e da importância disso, né? Então a gente vai falar um pouco disso aí nos próximos dias. Hoje é quase que uma introdução, né, a isso, e depois a gente vai avançando um pouco mais a respeito desse tema. A Renata também já está aqui com a gente, bom dia, Rê, Nelsinho aí também. Vamos lá então, pergunta 8, né, que é a pergunta que a gente vai estudar hoje, que é: qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Então vamos ver qual que é a resposta, e depois a gente vai meditar um pouco a respeito dessa resposta e dessa pergunta que a gente está trazendo, né? Então a resposta é, né? Qual que é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? A resposta é: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens em forma de qualquer coisa acima no céu, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas embaixo, e não te curvarás a elas nem as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do sábado para santificá-lo. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então, qual que é, né, a lei que Deus declara? São esses 10 mandamentos. Essa é o resumo da lei, vamos dizer assim, dos 10 mandamentos, né?
Então o texto que a gente tem apresentado, essa resposta, está em Êxodo capítulo 20, do versículo 3 em diante. Depois você pode ler na tua casa ele inteiro e acompanhar um pouco a respeito disso, né? E aí você vai ter todas essas leis presentes ali. Então é interessante quando você vai ler esse texto em Êxodo 20, capítulo 20, do versículo 3 em diante, ou até antes um pouco, na verdade, né? Até do versículo 1 já começa a introdução desse tema. É importante a gente perceber como que Deus, quando ele se apresenta, né, antes de entregar essa lei, esses 10 mandamentos, né, quando Moisés traz os 10 mandamentos para aquele povo, ele diz o quê? Uma expressão que é muito legal e revela muito, né? Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí ele vem a partir daí, inclusive ele diz, né, que te tirei da terra do Egito, da servidão. E a partir daí ele fala: então ouve o que eu vou dizer para vocês. E ele começa a falar a respeito dos 10 mandamentos. E essa expressão, eu acho que a gente precisa ficar atento a ela. Ela está presente pelo menos em 4 momentos em que a lei é apresentada. Obviamente que eu sou o Senhor teu Deus aparece em outros momentos, mas eu quero focar especificamente em 4 momentos em que a lei, os 10 mandamentos, são colocados na mesa para discussão, para se tratar sobre esse assunto. E todos esses momentos, essa expressão, o Senhor teu Deus, ela aparece. Então nós temos isso em Êxodo capítulo 20, ali antes da introdução, como eu já disse, quando Moisés repete, quando é repetida a lei em Deuteronômio, no capítulo 5, ali no versículo 6, essa expressão volta a aparecer: eu sou o Senhor teu Deus. Quando Jesus é confrontado por alguns sábios, fariseus, enfim, homens que começam a questionar, querem saber o que a lei diz, ele, em Mateus 22, 37, fala, né, amarás o Senhor teu Deus. Então ele faz referência, mais uma vez, que esse Deus é o teu Deus, ele está apontando para esse Deus. Em Marcos capítulo 12, versículo 30, ele repete a mesma expressão, amarás o Senhor teu Deus. E isso é importante por quê? Porque ele está falando, ele está trazendo uma noção de aliança. Ele está falando de um povo que foi chamado, que foi separado, e esse povo, ele tem um Deus. Ele não é um povo solto, que uma nação que existe, ou um povo que existe e não tem uma referência divina. Não, ele está falando de um povo que foi escolhido por Deus, ou seja, esse povo só existe porque Deus o chamou à existência, porque Deus o trouxe para próximo, porque Deus fez uma aliança com esse povo, e ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, ou seja, a relação que nós temos é entre eu e você, meu povo. Então ele está, vamos dizer assim, forjando uma aliança entre um Deus e um povo. E essa aliança, ao ser forjada, ao ser criada essa aliança, ele estabelece para que essa aliança flua, para que as coisas caminhem, para que as coisas andem entre esse Deus que chama o povo e esse povo que agora tem um Deus. Ele estabelece os mandamentos, estabelece a sua lei, para que haja um relacionamento. Então ele está dizendo, esse Deus que chama vocês, para nós nos relacionarmos, para que essa relação flua, para que as coisas aconteçam, deixa eu te ensinar como é que as coisas funcionam. Então ele estabelece ali os 10 mandamentos, que é a resposta que a gente acabou de dar, né? Não terás outro Deus diante de mim. Então é o primeiro mandamento. Não farás para ti imagens de qualquer forma, coisa acima no céu, ou abaixo sobre a terra, ou nas águas embaixo, e não te curvarás a elas nem as adorarás. Então é a segunda coisa que você precisa entender, meu povo. Terceira coisa, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então você não vai usar o meu nome em vão. Quarta coisa, lembra-te do sábado para santificá-lo. Um dia para que você guarde, para que nós possamos nos relacionar, tenhamos comunhão. Honra teu pai e tua mãe. Olha, agora nos 4 primeiros ele estava tratando do relacionamento entre esse povo e o seu Deus. E agora ele aponta para esse povo e diz, agora deixa eu ensinar vocês como é que vocês vão viver entre vocês.
Entre Deus e o povo está aqui esses 4 mandamentos para você entender como as coisas funcionam. Agora vocês precisam entender como esse povo tem que caminhar. Como essa aliança, ela não só exige um relacionamento entre Deus e o seu povo, mas entre o seu povo em si. Esse povo que compõe essas pessoas, esses indivíduos que compõem essa nação, esse povo, essa nação, esse povo, precisa entender que também há regras de comunhão entre eles. E essas regras, se quebradas, não ferem somente ao próximo, aquele que foi ferido, que foi machucado, que foi lesado de alguma forma. Não, ela ofende também a Deus, que estabeleceu a regra. Ela ofende o juiz, que determinou como que deve funcionar. Então não é do tipo, eu posso fazer o que eu quiser com o meu próximo, porque na verdade o que eu preciso ter é um relacionamento com o meu Deus. Não. Não é simples assim, não é essa forma. Quando você fere a lei de Deus relacionada ao seu próximo, você fere a lei por completo, que é o que nós vamos ver hoje ainda. Então ele vai trazendo agora, se 4 mandamentos estavam relacionados a Deus, o relacionamento com Deus, agora ele começa a trazer outros mandamentos que estão relacionados à intimidade com o próximo. E o primeiro já está falando do seu núcleo familiar. Honra teu pai e a tua mãe, que é a tua primeira comunhão em sociedade. Quando você nasce, cresce, começa a aprender a falar, a andar, ou coisa do tipo, o primeiro contato com a sociedade que você tem, de relacionamento com o próximo que você tem, é com o teu pai e com a tua mãe, teus irmãos, a tua casa. Então ele já começa tocando ali, dentro da sua casa. Depois ele vai adiante. Aí já começa até a externar, sai da casa, né? Sai para a sociedade em si, para o povo em si. Não matarás, não cometerás adultério. Aí já está, quando fala do adultério, já está falando do quê? Você forjou uma outra família, já está construindo outra família. Você precisa ser fiel a essa família que está sendo criada, começando com a sua esposa. Não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Então esses são os mandamentos que Deus traz quando ele diz: eu, teu Deus, te chamei como povo, te forjei como a minha família. E para isso nós precisamos ter regras para nos relacionarmos. E ele estabelece esses 10 mandamentos. Então não é à toa que os 10 mandamentos, os 4 primeiros estão ligados, obviamente, ao relacionamento com Deus, e os outros 6 estão ligados com o relacionamento com o nosso próximo. Tem um texto bíblico muito, muito bom, e acho que ajuda a gente a entender um pouco disso. Quando Jesus se encontra com o jovem rico, lá em Mateus capítulo 19, do versículo 16 ao 22, tem essa referência, você pode ler depois. Nós temos Jesus se encontrando com esse jovem rico. E esse jovem começa a questionar Jesus, dizendo: Senhor, como é que eu posso alcançar a vida eterna? E Jesus então responde: guarda os mandamentos. Olha que interessante. Jesus aponta: você quer alcançar a vida eterna? Quer dizer, você quer ir para o céu? Você precisa guardar os mandamentos. Quais mandamentos? Esses que nós acabamos de ler. Jesus está fazendo uma referência à lei e aos mandamentos do Pai. Você precisa entender esses mandamentos e guardar esses mandamentos. O jovem então retruca, meio que esperto, mas quais são os mandamentos? Como se não ficou claro. Que mandamentos são esses? Aí Jesus diz, começa a citar alguns mandamentos. E é curioso que quando Jesus vai citar os mandamentos, ele vai fazer referência direta a esse texto de Êxodo, capítulo 20, de Deuteronômio, capítulo 5, ou seja, ele está apontando lá para a lei, né? Ele cita os 6 mandamentos relacionados ao próximo. Jesus vai dizer: você honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, ama teu próximo. Ou seja, ele começa a citar os 6 mandamentos relacionados esses 6 relacionados ao próximo, ao povo, à sociedade, à nação, aquilo que envolve o seu próximo. E aí o que o jovem diz para ele? Fala: mas isso eu já tenho feito, isso eu já tenho realizado isso é exatamente o que eu tenho praticado. Então Jesus fala para ele: então te falta uma coisa, vende tudo que você tem, tudo que você, todos os bens que você tem, dá aos pobres e me segue. Quando Jesus lança esse desafio para ele, o jovem vai se afastando dele até que some. Então Jesus, conversando com seus discípulos, na sequência daí desse
desses versículos, você entra num outro momento, os discípulos começam a falar assim para ele, começam a questionar, porque ele diz, né, que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mas ele não está falando que a riqueza em si é o problema, então todo rico não vai para o céu. Ele está falando que essa riqueza muitas vezes é por conta da ganância, por conta desse coração que é contaminado pela riqueza, que é contaminado pelos bens, pelas propriedades, por aquilo que você tem conquistado, às vezes achando que tem conquistado com as suas mãos, com o seu braço forte ou coisa do tipo. Vai tomando o lugar de Deus. A sua confiança já não está mais em Deus, mas sim na sua riqueza, nas suas posses, nas suas condições financeiras. E é interessante que quando a gente vive um momento como esse, a gente sempre tem frisado isso nos estudos, um momento de pandemia, um momento em que você vive um problema, um caos na saúde pública, por exemplo. Não sei se todos conseguiram ver isso, mas recentemente o prefeito de Curitiba falou de um cara que chegou para ele e disse: eu tenho condição de comprar 2 hospitais, mas eu não consigo achar uma vaga para minha mãe. Ou seja, o cara tem muito dinheiro, muita riqueza, tem tudo, mas não conseguia nesse momento, todo esse dinheiro, toda essa riqueza não era suficiente para satisfazer uma demanda que ele tem. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque às vezes, nem estou dizendo que esse é a confiança desse cara que eu nem conheço, nem sei quem é, só é um exemplo, mas imaginando que muitas vezes as pessoas se prendem às riquezas, se prendem aos bens materiais e colocam a sua esperança, a sua confiança nisso, e isso não trará salvação no dia do juízo. No dia em que o Senhor voltar, no dia em que o Senhor vier julgar a terra, no dia que ele trouxer o juízo de Deus, não importará quais são as condições financeiras de cada um dos seres humanos que vivem nessa terra, homens ou mulheres. Porque nesse exato momento, a única coisa que importa é se nós estamos em Cristo. Então é mais ou menos nesse sentido que Jesus está tentando trazer essa mensagem. Só para abrir um parênteses aqui, para não ficar uma coisa meio aberta nesse sentido. Então os discípulos, né, fizeram essa pergunta para Jesus, logo que Jesus diz isso, que os ricos dificilmente entrarão no reino dos céus, porque tem essa ganância, porque podem ter essa dependência nas suas propriedades, naquilo que tem, e não em Deus, não dependem de Deus, mas aquilo que tem. Então eles fazem uma pergunta que é crucial. Eles dizem assim: então quem poderá ser salvo? Quem que vai se salvar então? Como é que isso vai funcionar? Então Jesus ele dá uma resposta enigmática, vamos dizer assim, mas que nos traz uma boa noção do que é a graça. Porque ele diz assim: isto é impossível aos homens. Isto é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Aquilo que pode ser difícil para vocês, para Deus não é impossível. Quando a gente... Aí eu quero entrar um pouco aqui no livro e trazer uma reflexão do John Bunyan. Eu nunca consigo falar o sobrenome dele, que é o autor do livro Peregrino. Ele vai dizer o seguinte: olha como tem conexão com essa história e com aquilo que a gente está falando aqui agora. O perigo não está apenas na quebra de um ou dois desses mandamentos, mas na transgressão de qualquer um deles. Então o problema, lembra do jovem rico? Não é se você vai cumprir 6 e está achando que está ok. É que se você deixar um para trás, você já perdeu todos os outros 9. Então quando Jesus diz para ele quais são os mandamentos, ele diz: mas esses 6 aí, de certa forma, eu tenho feito. Então Jesus fala para ele: agora então, sabe o que te falta? Joga tudo fora e coloca sua confiança em Deus. Cumpre os outros 4. Aquilo que está relacionado à sua dependência com Deus. Aí ele vira as costas e vai embora. Então você perdeu os 10. Olha a dificuldade, a profundidade dessa questão. E ele segue.
Como se sabe, ele traz aqui um exemplo. Se um rei der 10 ordens específicas para que sejam cumpridas por seus súditos, sob pena de morte, ora, se algum homem transgride qualquer uma dessas 10, não comete traição como se tivesse quebrado todas, e se está sujeito a ter sentença da lei como certamente passada sobre ele, como se tivesse quebrado cada uma delas, tais coisas são claras no tocante à lei de Deus. Pois se essa é uma aliança de obras. É uma aliança de obras. Se um homem cumpre 9 dos mandamentos, mas quebra apenas um deles, qualquer que for quebrado certamente o destruirá. E o impedirá de ter a alegria do céu, como se na verdade ele tivesse transgredido todos. E ele segue: ainda que tu cumpras essa aliança ou lei, até mesmo toda ela, por longo tempo. Olha a reflexão que ele vai trazer agora, a profundidade disso. Imagine que você consiga cumprir todos esses 10 mandamentos por um longo tempo. E ele fala, por 10, 20, 40, 50 ou 60 anos. Se por acaso escorregares e quebrares uma única vez antes de morrer, estará perdido por essa aliança. Esta aliança de obras. Esta aliança que Jesus disse que é impossível aos homens, mas nada é impossível para Deus. Como eles estão sob o pacto da graça, ele vai trazendo agora. Certamente serão salvos por ele. Mas mesmo assim, os que estiverem sob o pacto das obras e da lei, certamente serão condenados por ele ao continuar nele. Quando o jovem se aproxima de Jesus, ele se apresenta diante de Jesus como um cumpridor do pacto de obras. Mas Jesus denuncia a ele, quando o convida a segui-lo, a vender tudo, que na verdade ele não consegue cumprir esse pacto de obras. Que o pacto de obras, na verdade, está sendo colocado de lado, que ele não está cumprindo. E isso traz condenação a ele. Quando a gente lembra dessa história, a gente começa a se questionar, a gente precisa começar a se questionar. Então como os discípulos fizeram? Como é que vai ser então isso, cara? Isso é impossível. É impossível de se cumprir essas leis. Nós todos somos condenados. E aí começa a grande novidade, a grande boa nova. Aí a gente começa a entender o Evangelho, começa a entender por que Jesus é necessário. Aqueles que esperam salvação por obras, como o jovem rico, por exemplo, esperava, ao dizer que tudo aquilo estava sendo feito, lembre-se sempre. Isso é o que a gente precisa se lembrar sempre. Sempre faltará algo. Nunca será suficiente. Aqueles que se acham homens de bem, como a gente tem ouvido tanto hoje, né? Aqueles que se auto-intitulam homens de bem, justos, corretos, perfeitos, lembre-se, sempre faltará algo. Sempre faltará algo, nunca será suficiente. A gente nunca conseguirá. Por isso que os discípulos questionaram ou falaram e expressaram isso, mas isso é impossível. E é verdade. Pois se não fosse Jesus, se não fosse assim, Jesus não precisaria morrer na cruz. Se fosse algo que eu e você conseguiríamos cumprir por esse pacto de obras, se fosse algo que a gente conseguiria fazer facilmente, cumprir, ainda como o John Bunyan aqui fala, né? Por 60 anos, se a gente escorregasse uma vez, caiu tudo por terra. A morte de Cristo, ela nos revela a nossa ineficácia diante do pacto de obras. Ela nos revela o quanto nós precisamos de Cristo. O quanto a gente não vai conseguir com os nossos braços cumprir. É por isso que a gente precisa se agarrar desesperadamente ao pacto da graça.
nós nos agarramos em Jesus Cristo, pois somente nele há salvação. Ele cumpriu a vontade de Deus. Ele cumpriu o que está descrito nos 10 mandamentos. Ele cumpriu a lei. E por ele, somente por ele, nós conseguimos alcançar isso. Se não for por ele, não há como. Não há salvação, não há espaço, não há para onde correr. Às vezes a gente pode até começar a perguntar, já que Jesus fez isso, então nós temos o direito de quebrarmos conscientemente a lei. Nos garante aí o direito de não seguirmos os mandamentos de Deus. Não. Jesus já fez mesmo, então está tudo certo. Não preciso fazer mais nada. Não. Pelo contrário. Isso nos lembra sempre que nós teremos a ajuda do Espírito Santo. A ajuda de Deus. Para que a gente possa cumprir os mandamentos. Para que a gente possa buscar pelo menos isso. Para que a gente anseie por isso. Para que isso seja gerado no nosso coração. Esse desejo de cumprir a lei de Deus, porque isso agrada a Deus, porque isso agrada o coração dele, porque isso fala do relacionamento que eu tenho com ele, fala do relacionamento que eu tenho com o meu próximo, fala de amor, como a gente falou no domingo passado. Fala do desejo que é gerado no nosso coração, o Espírito que estava em Deus, que é colocado no nosso coração e anseia por fazer isso. Que ainda que seja difícil, que ainda que seja duro, que ainda que pareça impossível, que seja algo complexo de conseguir alcançar. Ele nos traz a memória que não é para Deus, que possa parecer impossível para nós. Não é impossível para Deus. Não foi impossível porque Jesus cumpriu isso. E nele, somente nele, por meio dele, nós podemos nos agarrar nesse pacto de graça agora. Não mais vivemos num pacto da lei, num pacto de obras, mas agora nos agarrar nesse pacto da graça, por meio da graça, por meio do amor, da misericórdia de Jesus, da misericórdia de Deus, por meio daquilo que o Espírito Santo gera no nosso coração. E quando a gente falha, a gente sabe para onde correr. O Espírito Santo ele nos conduz, nos auxilia, nos orienta, nos lembra, nos alerta, nos fortalece e grita o nosso coração quando a situação começa a se agravar. Cuidado! Escreve a lei de Deus no nosso coração e nos alerta. Cuidado, olha o que você está fazendo. E quando nós falhamos? E quando nós transgredimos os mandamentos? E quando a gente se dá conta de que a gente quebrou um desses mandamentos? O que o Espírito Santo nos faz? Ou o que ele faz conosco? Ele não vem passar a mão, passar pano, como está na moda dizer. Ele não é para isso que ele vem. Ele não vem passar pano. Não. Ele nos lembra que nós temos Cristo, o nosso advogado. O que o Espírito Santo vem gritar no nosso coração: corra para Ele. O que Ele grita no nosso coração desesperadamente: corra para Cristo agora. Não espere um segundo, não espere para amanhã, não espere para a semana que vem, para o mês que vem, para daqui um ano, não! Corra para a cruz agora, se arrependa, busque Jesus Cristo, a salvação, a redenção. Errou, não vou passar pano não, mas existe uma oportunidade de redenção, de perdão. Corra para Ele. Desesperadamente busque, se agarre à cruz. O mandamento foi quebrado, mas não é o fim, porque você não está preso a um pacto de obras, você está preso a um pacto de graça, de misericórdia, de redenção, de perdão, de amor. Corra para Cristo. É impossível ao homem, lembre-se disso. Mas não é para Deus, pois é pura graça. E maldito o homem que confia no homem.
que acredita que por si só, por ser um homem de bem, vai conseguir alcançar sua salvação por conta própria. O John Yates, ele também vai comentar essa situação toda dos mandamentos. Ele diz assim: como Deus nos criou e nos ama e sabe o que é melhor para nós, dá-nos direção moral e espiritual sobre como viver da melhor forma possível. Os mandamentos são um presente do amor de Deus por nós. É como se Deus não nos simplesmente lançasse no mundo e descubram como que eu quero ser adorado, descubram como vocês devem se relacionar, e vocês vão pagando pelos seus erros e quem sabe vocês aprendem sozinhos. Sejam autodidatas. Não. Por amor a nós, Deus vem e estabelece cada um dos mandamentos, como as coisas devem funcionar, para que a gente entenda como as coisas devem ser. Claro que isso é verdadeiro quanto a toda a Escritura, mas o coração e a alma da direção de Deus se encontram nos 10 mandamentos. O Yates está falando. E olha o que ele vai dizer. Deus disse as palavras a Moisés, e elas foram ouvidas pelos filhos de Israel. Lembra que ele diz: ouve, ó Israel. Mais tarde, Moisés reafirma os 10 mandamentos. Nós falamos sobre isso no começo. Os 10 mandamentos, o Yates traz isso, devem ser memorizados, ponderados e assumidos por nós como um caminho de vida, como um norte, como uma bússola que nos direciona. É isso que ele está dizendo. Como algo que nos mostra como Deus quer se relacionar conosco e como Ele quer que nós nos relacionemos com o nosso próximo. E aí o Yates agora dá um salto. É muito importante você fazer essa transição do novo, do antigo para o novo, mostrando como os 10 mandamentos estão alinhados. Ele diz: Jesus ensinou e esclareceu o significado mais profundo dos 10 mandamentos por nós. Conforme explicou os 10 mandamentos dos evangelhos, ele ergueu a vara sobre nosso entendimento do que Deus espera de nós. Jesus veio e direcionou, apontou de novo para os mandamentos. Vamos dizer assim, nos trouxe de novo um norte, essa bússola, dizendo: é assim que as coisas precisam ser feitas. Aí ele fala de Mateus capítulo 5, versículo 21. Quando Jesus explica o sentido do mandamento de não matar. Quando ele diz: na verdade, qualquer um que esteja irado contra o seu irmão estará sujeito a juízo. As pessoas achavam que Jesus veio para, como eu disse, né? O Espírito Santo veio passar pano, para passar mais pano ainda. Não. Ele aprofunda. Quando não é só quando você vai lá e realmente tira a vida da pessoa, mas quando você deseja a morte dela. Quando você propaga isso, bem que esse deveria morrer. O meu ódio é tanto por ele que ele deveria morrer. Jesus está dizendo: você já está infringindo o mandamento. Você já, no seu coração, você já quebrou esse mandamento. Talvez você não tenha coragem de ir lá e puxar o gatilho, mas você ficaria muito feliz se alguém fizesse isso. Isso seria algo que satisfaria o seu coração. O Yates vai falar que os primeiros 4 mandamentos tratam desse relacionamento nosso com Deus. E Jesus, ele resume isso, né, como a gente disse: e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E esses 6 últimos mandamentos falam do relacionamento que nós temos com o nosso próximo. E Jesus resume isso como: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os mandamentos, o Yates está dizendo, que ele escreve, são nosso tesouro, porque ele nos ensina a viver neste mundo. Enquanto houver vida, ele nos norteia, nos direciona, nos mostra como nós devemos agir em relação a Deus e ao nosso próximo. Olha o que o Yates vai dizendo: devemos guardá-los com carinho. São um grande dom, um presente de amor de Deus. Eles nos guiam
E por que a gente está afirmando isso e trazendo isso de forma tão incisiva? Porque, querendo ou não, parece que há uma onda, um movimento para abolir isso. Para rejeitar isso, para tratar a lei, o mandamento de Deus como algo, não, isso aí, meu irmão, o negócio agora é a graça só, em si só, e a graça realmente, nós acabamos de falar que é pelo pacto de graça, mas esse pacto de graça, ele precisa agir com base na lei. A graça, ela atua onde a lei é infringida. Há um norte, há um modelo de vida, há uma forma de se viver enquanto cristãos. O cristianismo exige isso, Jesus não aboliu isso, pelo contrário. Ele até resumiu para ficar mais fácil e às vezes até aprofundou, como a gente falou, da relação do não matarás. O Yates vai dizendo ainda assim, a gente vai caminhando agora já para o final. Quando os guardamos, estamos mostrando a outras pessoas como Deus é. Olha a profundidade disso. Quando a gente guarda os mandamentos de Deus, a gente começa a viver de acordo com esses mandamentos de Deus. Começa a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. Que o não matar é mais profundo do que apenas puxar o gatilho. Que o não adulterar é mais profundo do que apenas se deitar com outro que não é o seu marido ou a sua esposa. Quando nós começamos a entender isso e a viver isso, com a ajuda, obviamente, do Espírito Santo, buscando, desejando realizar isso. Olha o que o Yates disse aqui, e é profundo isso. Nós estamos mostrando às outras pessoas como Deus é. Não é só falando, recitando, decorando, proclamando os 10 mandamentos, mas é vivendo os 10 mandamentos. Quando a gente vive isso, as pessoas vão ver Deus nas nossas ações. E quando nós falhamos em vivenciá-los, trazemos um grande mal sobre nós e desonramos nosso Criador. O Yates vai dizer ainda, temos problema em guardar os 10 mandamentos, porque o homem nasceu preso ao pecado e ao egoísmo. Enfim, não conseguimos senão quebrar a santa lei de Deus. Pela nossa ação, é por isso que nós precisamos da graça, por isso que é impossível ao homem, porque o nosso desejo vai ser sempre de quebrar a lei. Nós sempre vamos ansiar, não é que a gente sempre vai agir contra. E quando nós nos tornamos novas criaturas pela fé em Cristo, olha o que ele diz, recebemos a habitação do Espírito Santo. Somos libertos de ter de pecar. O que ele está falando? Agora que nós entendemos a situação do pecado, que nós somos tocados por Jesus Cristo, fomos salvos, recebemos o Espírito Santo, agora nós conseguimos discernir e escolher com o apoio do Espírito Santo, com a força, com isso que ele vai gerando no nosso coração, não pecar. E recebemos a graça de guardar a lei de Deus. Guardar os mandamentos de Deus não é oneroso, ao contrário, ajuda-nos a viver em paz com Deus, com nós mesmos e com o próximo. Ou seja, o que ele está dizendo? As pessoas às vezes podem dizer, mas é muito difícil guardar os mandamentos. Mas o que Deus está dizendo com os mandamentos é para você amar a Ele e para você amar ao próximo. Ou seja, para você fazer as coisas de forma correta. Então o que você está dizendo, quando eu digo isso, quando nós, enfim, dizemos isso, é que nós na verdade não queremos ser bons. Nós não queremos agir com bondade ao próximo. Nós não queremos agir com bondade e reverência a Deus. Nós não queremos agir com cuidado, com zelo, com amor às pessoas. Porque é isso que a lei está exigindo de nós. Amor a Deus e amor ao próximo. Para finalizar aqui nossa meditação de hoje, o Yates vai dizer, aprendemos a viver os 10 mandamentos ao reconhecer que eles são um presente de Deus a nós. Então nós precisamos mudar o nosso entendimento em relação aos 10 mandamentos. Nós precisamos
mudar isso, porque às vezes há um pensamento do tipo, não, isso foi feito para a gente não cumprir. Então não é para mim cumprir, então deixa para lá. Isso aí já foi feito para mim não conseguir cumprir, para Jesus cumprir e para eu viver debaixo da graça de Deus e ponto. Então isso não tem relação comigo. Não. O que a Bíblia nos diz, porque Jesus mesmo explica isso quando vai citar os mandamentos. E quando ele disse para o jovem, como a gente leu no começo, quais eram os mandamentos. Ele aponta mais uma vez para os 10 mandamentos, para a lei de Deus, como um modelo de vida para aqueles que desejam e buscam alcançar a salvação. Não é um pacto de obras, mas é um pacto de graça, mas que nos leva, nos mostra, nos dá uma direção de como viver, como agradar o coração de Deus, como se relacionar corretamente com Deus, como se relacionar com o meu próximo, com a minha família, com os meus amigos, com os meus conhecidos e com os desconhecidos, inclusive. Como viver em sociedade, como ser verdadeiramente uma pessoa de bem, como verdadeiramente é ser um cidadão correto, como verdadeiramente é ser um cristão correto, que ama o próximo, que não coloca a vida do próximo em risco de morte, inclusive. Ele diz, é como aprender a dizer a verdade. Aí ele traz um exemplo que eu acho muito legal. Quando nós somos jovens, às vezes nós sentimos que temos de nos proteger enganando os outros, não dizendo a verdade. O que é isso que ele está dizendo isso aqui? Quando você é criança, às vezes você comete algum erro, falha em alguma forma, e aí você, com medo de, vamos dizer assim, apanhar, ou com medo do seu pai colocar algum castigo, sua mãe, impor algum castigo, impor alguma punição, né? Não vai poder mexer nisso, vai mexer naquilo, não pode assistir televisão, não pode jogar, não pode isso, ou até mesmo, de alguma forma, uma correção. O que a gente faz? Por medo, a gente mente. A gente, de uma quebra, de uma regra, a gente quebra outra. E se você mentiu uma, você vai quebrar mais uma vez. E vai quebrar outra. E vai quebrar outra. Então a tendência é você querer quebrar essas regras para que você possa se proteger. Quando na verdade, quanto mais você faz isso, quanto mais você caminha nisso, mais distante você fica da graça de Deus. Lembra o que eu disse? E quando eu falho, eu disse no meio da nossa mensagem hoje, quando eu falho, e quando eu errar, e quando eu quebrar o mandamento, o que eu preciso fazer? A única coisa que você não precisa fazer é continuar mentindo. E a coisa que você precisa fazer desesperadamente é correr para Cristo e se arrepender. Porque nós estamos debaixo de um pacto de graça, de misericórdia e de perdão. E quando nós começamos a caminhar com Deus nesse sentido, a gente começa a inverter e a gente já não mente para se proteger, como o Yates falou, mas agora a gente fala a verdade, se arrependendo e confessando os pecados. A gente se coloca diante de Deus, do nosso Pai, e diz, realmente, eu quebrei esse mandamento, realmente eu falhei nisso, realmente eu errei nisso. E é por isso que eu estou aqui. Eu não vou esperar o Senhor me procurar como o Senhor procurou Adão e revelar a minha nudez. Não, eu já estou aqui diante do Senhor, movido pelo Espírito Santo, crendo que o Senhor Jesus Cristo é o meu advogado, crendo que o Senhor é um justo juiz e misericordioso, e eu confesso diante de Ti, eu conto a verdade, e a verdade é que eu errei, que eu falhei. Olha como vira o jogo. Como o relacionamento você já não é mais baseado numa mentira para se proteger, mas ele é baseado em verdade. E o Yates finaliza dizendo, esta é a razão pela qual os profetas amavam a lei de Deus e também o que deveria motivar-nos a fazer o mesmo. Porque eles acreditavam que os mandamentos de Deus
era um dom, era uma demonstração do amor de Deus. Guardar os 10 mandamentos nos protege, muito mais do que mentira, muito mais do que o erro. Protege a sociedade, olha o que ele vai dizendo aqui. Quando você entende, não matarás, eu não desejo que ninguém morra, eu não quero matar ninguém, eu protejo não só a minha vida, porque assim eu não quebro o mandamento e eu não vou estar disponível a ser julgado por isso diante de Deus, mas eu protejo o meu próximo. Esses princípios estão no coração de Deus, de como Deus nos criou para viver. Então o desejo de Deus, como Deus quer que cada um de nós viva nessa terra, está demonstrado nos 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. E nós te pedimos, Senhor, continua transformando o nosso ser. Siga nos moldando de acordo com a tua vontade. Nós te agradecemos por esses mandamentos tão preciosos, essa demonstração do teu amor por nós, que nos guia, nos direciona, nos mostra como nos relacionar contigo, como nos relacionar com o próximo. E por isso nós te louvamos, Pai. Capacita-nos por meio do teu Espírito Santo a cumprirmos, Senhor, os teus mandamentos, a seguirmos, a desejarmos isso. E Deus, que a cada momento, que a cada instante que venhamos falhar, jamais venhamos querer nos proteger com base na mentira, com base no engano, mas que venhamos correr desesperadamente até os pés da cruz e buscar em Ti a nossa redenção e o nosso perdão, Pai. Porque é isso que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. A Tua misericórdia, o Teu amor, esse pacto de graça, de misericórdia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que vocês sejam abençoados nesse domingo, que seja um dia muito especial. Aproveitem as suas famílias e em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana também repleta do amor e das bênçãos do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Quarta-feira, 8 horas, nós temos a continuação do nosso estudo da oração do Pai Nosso. Tá muito legal, vem com a gente participar. E domingo que vem a gente se vê de novo, já na 9ª pergunta, em um mês já estamos 2 meses já nessa, vamos para cima. Deus abençoe vocês, tá? Ótimo domingo, tchau, tchau.